Se você não pesar a sua comida, você não vai emagrecer. Tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar, seja numa consulta com um nutricionista ou em algum vídeo que viralizou nas redes sociais. E eu vim te contar hoje que isso não é verdade. Então sim, você consegue emagrecer sem precisar pesar a sua comida, você consegue alcançar os seus objetivos sem precisar de uma balança. Então no vídeo de hoje eu vou te contar como que surgiu e por que surgiu toda essa história de pesar a comida. E você vai entender melhor também como que você vai viver uma vida saudável sem precisar da balança aí na sua cozinha. Oi pessoal, sou a Manu, sou nutricionista, tô aqui para desconstruir essa cultura da dieta, que eu acredito que essa cultura mais afasta a gente do que aproxima dessa vida saudável de verdade. Então, se você já tentou todo tipo de dieta e parece que nada funciona com você, já se inscreve aqui no canal, que toda semana eu vou postar conteúdo pra gente desconstruir junto essa cultura da dieta e realmente poder buscar uma vida mais saudável, mais leve, mais acessível e mais real. Uma vida que realmente se encaixe na sua vida. Ali no ano de 2014, 2015, o Instagram começou a tomar mais força, né? Começaram a surgir as primeiras blogueiras fitness e a gente começou a ter mais contato assim com essa vida saudável. Mais informações começaram a ser disseminadas. E eu sei que nesse período, né, e até um pouquinho mais pra frente, a gente pegou como referência, pelo menos as redes sociais, pegaram como referência atletas. Então a gente estava vendo principalmente atletas do fisiculturismo, colocando ali a rotina, né? São pessoas que vivem para o corpo, que são pessoas que vivem para esse esporte. E a gente começou a colocar isso como um padrão de referência. E na verdade não é algo que a gente consiga comparar. Por exemplo, eu sou uma pessoa normal aqui, eu tenho o meu trabalho aí de 8 a 6, eu gosto de curtir os finais de semana com a minha família, eu gosto de viajar, eu gosto de ter a minha vida social, só que agora eu vou fazer uma dieta, então eu preciso ter a minha alimentação igual à alimentação daquele atleta que tem aquele corpo que é seco, que tem o abdômen lá bem definido. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer, ou tentou fazer. Tem gente que eu sei que continua tentando fazer, né? E para isso, é claro, quando a gente olha um atleta e quando a gente olha tudo que existe por trás daquele esforço e daquelas conquistas, está sim uma alimentação muito adequada, muito regrada, muito calculada e que aquele atleta realmente coloca em prática porque ele precisa colocar em prática e também porque ele quer, porque ele gosta, enfim, tem outras motivações aí, né? Mas sim, é uma alimentação muito definidinha, com alimentos que são específicos, com quantidades que são muito específicas. Então sim, um atleta é importante que ele tenha essa dieta bem pesadinha, bem equilibrada, para ele ter certeza de que ele está consumindo ali as coisas certas, para ele poder ter a performance esperada para aquele esporte específico também. E aí, como a gente colocou esse padrão de referência pra gente, a gente começou a querer fazer o que um atleta estava fazendo também. Então eu vejo hoje, né, e já vi também muitas pessoas, inclusive eu já fui essa pessoa de querer pesar a comida muito certinho. Tipo assim, tem 100 gramas de brócolis no meu prato, eu vou pesar 100 gramas de brócolis e se for 105 gramas tá errado, eu vou cortar, tirar aquelas 5 gramas porque ultrapassou a quantidade e é isso que eu vou comer. E é claro que na vida de uma pessoa normal, essa pequena mudança, assim, essas pequenas quantidades, essas gramas a mais, a menos, não vão fazer tanta diferença assim. Talvez por um atleta isso faça diferença, mas como a gente não está falando de atleta aqui, a gente tem sempre que pensar, como eu brinco, como meros mortais, a gente tem sim espaço para comer um pouquinho a mais e um pouquinho a menos, isso não vai fazer tanta diferença na nossa vida. Então foi assim que surgiu toda essa história de, ok, vamos pesar os alimentos. Eu não acho que pesar a comida seja 100% ruim. Eu sempre falo, nada nessa vida é 100% bom, nada nessa vida é 100% ruim. Tudo tem lado bom e lado ruim. E eu acredito que um dos lados bons de pesar o alimento é que você tem uma noção do quanto você está comendo, você entende um pouco mais de quantidades. Talvez seja interessante criar essa noção de quanto você come ao longo do dia, mas não que isso também vai fazer tanta diferença. Eu acho que o momento que isso faz mais diferença é quando a gente está tentando realmente fazer uma mudança na vida. Então, eu vou tentar dar uma diminuída na quantidade de arroz e vou aumentar a minha quantidade de vegetais. É legal você usar uma balança para isso, mas você não precisa de uma balança para isso. Por quê? Porque você pode usar as medidas caseiras. Quais são as medidas caseiras? Xícara, colher,
fatia. Fatia é sempre mais difícil de medir, mas ainda é uma medida caseira. São aquelas medidas que não tem o número, não tem a gramatura certinha. Então vamos supor que você está querendo mudar um pouco seus hábitos. Você está querendo mudar a qualidade da sua alimentação, está querendo incluir mais frutas, mais verduras, mais vegetais. Será que você precisa de uma balança para isso? Você não precisa, eu acabei de dar um exemplo para isso. Então vamos supor que agora você vai fazer essa mudança, mas antes de você fazer essa mudança, você precisa entender qual o contexto que você está vivendo hoje. Então começa a prestar atenção. Quanto de arroz que eu coloco no meu prato no almoço? E aí você começa a medir em colher. Eu vejo aqui que a quantidade normal é essa daqui e deu 5 colheres. Você não precisa colocar o seu prato numa balança e falar: foram 300 gramas de arroz. Agora eu só posso comer 100. Agora eu só posso comer 80. Não, diminui as colheres. Diminui metade das colheres e aumenta a metade que você deixou de colocar de arroz, coloca de frutas, ou de fruta não, coloca de vegetal, de verdura, de salada, sabe? A gente consegue fazer essas pequenas substituições de quantidades com as medidas caseiras. Então não é que a gente precisa ter uma balança em casa para poder fazer essas mudanças. Eu já vi na minha vida profissional e também na minha vida pessoal, porque eu tive essa experiência nessa busca da alimentação saudável com a balança, os lados muito negativos. Por isso que se eu for indicar alguma coisa, eu não indico que ninguém pese a comida. Eu sinto que quando a gente está fazendo uma dieta, pesando os alimentos, é aquilo, a gente tem a dieta, tá tudo bem. Então você pesa a sua comida de segunda a sexta, mas aí no sábado, no domingo você sai para almoçar, você vai jantar com alguém, você vai num self-service, sei lá. E aí você já não tem mais acesso àquela balança. E aí? A gente já sente aquela sensação de não ter controle naquela situação. E é sempre esse pensamento, assim, quando a gente tá fazendo uma dieta, né? Já que eu saí da dieta, já que eu não sei a quantidade que eu tô comendo, ou já que eu comi esse alimento diferente do que tá na minha dieta, já era. Foi por água abaixo todo o meu esforço. Então agora eu posso aproveitar, eu vou comer tudo que eu quiser, e aí segunda-feira eu volto pra dieta. É sempre assim, né? E eu sinto que não ter a balança nesses momentos desencadeia, né? Abre portas para ter esses pensamentos de, então agora já era, eu não tô fazendo tudo certo, tudo do jeito que eu deveria fazer, de acordo com o que tá na dieta, então eu tenho esse espaço para exagerar agora, sabe? Não faz sentido nenhum e não é isso que a gente quer construir quando a gente está seguindo um plano alimentar, quando a gente está seguindo uma dieta. A gente tem que mudar a nossa perspectiva, a gente tem que mudar os nossos hábitos alimentares. Inclusive, eu tenho um programa que te ajuda a fazer isso, que se chama Método Sem Dieta, mas já eu comento dele aqui com vocês. Eu quero continuar falando um pouquinho da balança e como que a gente vai conseguir se desprender disso ao longo do dia. Porque eu sei que tem muitas pessoas que são viciadas em pesar o que está comendo. E tudo bem, você quer pesar o que você está comendo? Então agora eu tenho uma sugestão para você não precisar pesar, mas ainda assim saber mais ou menos a quantidade que você está comendo. Porque eu sei que é difícil no olhômetro você saber, quanto que é isso, quanto que não é. Tipo, todos os dias eu peso 100 gramas de arroz. Eu sei mais ou menos quanto que ocupa 100 gramas de arroz no meu prato. Mas como é que eu vou ter certeza disso? Você vai medir em colheres. Então, para a gente fazer esse desmame da balança e você ter mais tranquilidade na hora de fazer suas escolhas alimentares, você pode pegar seu prato, coloca numa balança e aí você usa uma colher de sopa ou uma colher de sobremesa, usa a mesma colher, para você medir. E aí você vai colocando aos pouquinhos e vendo mais ou menos quanto que pesa uma colher daquilo. Então, quando você for se servir da próxima vez, você não vai precisar de uma balança porque você sabe que, sei lá, mais ou menos 4 colheres um pouquinho mais cheias de arroz equivalem a 100 gramas. Então fica muito mais fácil de você ainda seguir com as suas quantidades, que você se sente bem, que você tem segurança e se desprender da balança. Que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que a gente adquire uma liberdade muito maior e a gente tem muito mais leveza quando a gente pega um prato de comida e quando a gente não fica nessa paranoia de querer saber o número exato, o número certinho. Até porque, como eu falei no início do vídeo, isso não faz diferença, essas gramas a mais, a menos, para meros mortais como nós. Então, bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui e eu também quero saber nos comentários a sua história aí com a balança. Foi assim? Foi fácil se desprender da balança ou você ainda vive essa dificuldade aí? E mais uma vez, como eu falei sobre o Método Sem Dieta, que é o meu programa, eu te ajudo a desenvolver hábitos saudáveis, eu te ajudo a desconstruir essa cultura da dieta e todos esses pensamentos que nos afastam dessa vida saudável, para que você tenha mais facilidade em seguir uma vida saudável, para que você realmente encontre o prazer nisso e, como consequência, você vai ver o seu corpo mudando. Tanto ganho de massa muscular,
quanto o emagrecimento, principalmente o emagrecimento, que eu sei que é uma das maiores dificuldades hoje em dia, e lá no MSD eu te mostro que isso não precisa ser uma dificuldade, isso não precisa ser um fardo para você carregar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do MSD na descrição desse vídeo. Se você tiver mais curiosidade, quiser saber mais informação a respeito, já clica aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.